sobre tudo isso. Pedro, obrigada aqui pela sua participação na Rádio Bandeirantes. Boa tarde para o senhor. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer é todo nosso. Ô Pedro, a gente ouve falar aí de PIS, COFINS, ICMS, porcentagem, R$ 1 por litro no óleo diesel. Nós queríamos entender como é que ficam os preços com essas modificações, né? Quanto que vai chegar mesmo na ponta agora? Quanto que vai chegar no bolso agora de quem está nos ouvindo na prática? Principalmente o taxista, o caminhoneiro, o motorista de aplicativo, o entregador de aplicativo como um todo, esse pessoal que está sofrendo e que às vezes ouve falar nessas palavras todas e, fica pensando, como que isso vai me afetar? Como que isso vai me favorecer? Tem como a gente explicar para esse pessoal? Tem sim, Joel. Olha, primeiro é importante entender, no Brasil, os combustíveis, né, os preços dos combustíveis são livres. O que significa isso? Significa que o dono do posto, né, cada posto de gasolina, pode aplicar o preço que ele quiser, né, que bem entender, de acordo com o mercado. Agora, é óbvio que o posto de gasolina também é um outro paradigma que a gente precisa quebrar, é que os postos de gasolina, as pessoas acham que quando sobe o preço do combustível, o dono do posto ganha mais dinheiro. Isso é uma mentira. Quando sobe o preço do combustível, o dono do posto ele perde dinheiro. Por quê? Porque ele deixa de vender. As pessoas passam a andar menos de carro, passam a economizar combustível e a venda de volume de combustível daquele posto necessariamente cai. Então, quando a gente vê um anúncio, né, de uma diminuição de um imposto, de um tributo, zerar o PIS e a COFINS, por exemplo, né, ou um projeto em cima do ICMS, que a gente ouve falar, olha, vai reduzir em 20 centavos, em 30 centavos, em 10 centavos, é muito difícil afirmar que essa redução ela vai ser 100% repassada para o posto de gasolina e para a bomba de combustível para o consumidor brasileiro. Vou fazer uma analogia aqui para ficar mais simples. Você imagina que a gente tem uma rede de padarias numa cidade, né, e o preço do trigo sobe. Se o preço do trigo sobe, necessariamente vai subir o preço do pão francês, porque o pão francês é feito de trigo. Mas essa lógica ela não é verdadeira. Por quê? Porque cada padaria vai repassar esse preço de forma diferente. Então vai ter padaria que talvez naquele bairro o poder aquisitivo seja maior. Então ela vai repassar totalmente o aumento. Talvez tenha um bairro que o poder aquisitivo seja menor e ela vai segurar, vai repassar só parte. Talvez em outro bairro o sujeito consiga baixar mais ainda o preço e vender mais cerveja ou mais refrigerante que compense. Então cada padaria vai ter a sua lógica de repasse desse preço. Da mesma forma, acontece com as distribuidoras e com os postos de combustível. Então, essas diminuições, no final do dia, acabam sendo pequenas, são difíceis de serem repassadas, né, na totalidade para o consumidor. O que poderia ser feito, que é uma medida muito mais ampla, né, com relação aos tributos, é uma grande reforma tributária e que aí sim houvesse uma diminuição drástica, né, uma diminuição consistente dos tributos e que o brasileiro pudesse pagar combustíveis com menos tributação, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que a incidência de tributos é em torno de 15% do litro da gasolina. E aqui no Brasil, isso chega a 40%, 45%. Agora, aproveitando para falar então do etanol mais diretamente, Pedro, o governo anunciou que zerou a tarifa de importação do etanol. Uma parte do etanol que a gente consome aqui é importado e divulgou a informação de que isso poderia baratear a gasolina, por causa da mistura que a gente usa aqui para vender a gasolina no Brasil. Tem aí uma estimativa de até 20 centavos na redução do valor da gasolina nas próximas semanas. Esse é um valor que se confirma? A gente de fato vai conseguir sentir isso na bomba ou não? No que zerar esse imposto vai favorecer a gente aqui no Brasil? Ou se cai na mesma explicação que você deu agora, né? Exatamente, cai na mesma explicação. E, na verdade, essa medida de zerar o tributo, ela pode, inclusive, causar problema nos nossos produtores de etanol aqui no Brasil. Então, eu acho que essa medida especificamente não vai acontecer, quer dizer, não vai ter essa redução de preço simplesmente por tirar esses 10%, porque o consumo e a produção de etanol no Brasil também é muito grande. Então, a gente, na verdade, favoreceu o importador de combustível, né, o etanol importado, em prol do etanol nacional. E aí, outra coisa que a gente precisa explicar é que o etanol, como o Joel colocou, cai na mesma lógica que a gente está falando. E mais do que isso, né, as pessoas também perguntam muito, olha,
Por que o etanol sobe de preço quando a gasolina sobe de preço? E esse movimento acontece realmente. Acontece porque o etanol também tem uma oferta de etanol no mercado que ela é limitada. Então, vamos imaginar que o preço do combustível, da gasolina, começa a subir. O que o consumidor faz necessariamente? Ele troca por etanol. Só que quando ele começa a consumir muito etanol, a oferta de etanol começa a ficar apertada e necessariamente o preço sobe. Então acaba havendo um acompanhamento desses dois produtos, que hoje o Brasil tem uma vantagem, né, muito importante em relação a outros países do mundo, que a gente pode escolher hoje, né, no posto de gasolina, 3 combustíveis diferentes, né, a gasolina, o etanol ou o GNV. Então a gente deveria aproveitar mais essa vantagem e explicar isso de forma melhor para o consumidor, que a gente tem essa diferença para outros países. Agora sim, esse etanol que a gente usa hoje para fazer a mistura na gasolina, ele na maioria é importado ou é esse que é produzido aqui no Brasil? A gente tem esse dado? Tem, eu não tenho aqui de cabeça, mas depende muito da região. Né? Por exemplo, você pega a região de São Paulo, né? A região de São Paulo, centro-oeste, é muito forte na produção de etanol. Né? Então esse etanol que a gente usa em São Paulo, ele não vem importado. Né? Em outras localidades do Brasil, Nordeste, a produção é menor. Então a gente pode importar mais etanol por lá. Agora, o etanol que a gente usa, ele não necessariamente é importado, como eu falei. Ele também tem uma parcela muito grande de etanol brasileiro. Sem falar que o etanol brasileiro ele é melhor, né, ambientalmente, porque o etanol importado ele é feito de milho, enquanto o etanol brasileiro é feito de cana-de-açúcar. A gente estava discutindo aqui o seguinte, Pedro. Por exemplo, como você disse, o Nordeste, não necessariamente ele vai ter condição de importar do estado de São Paulo ou do Centro-Oeste. Ele pode importar de um outro país, devido a essa zeragem aí no imposto de importação. Aí a Ana diz, mas isso vai chegar na bomba? Acho que vai também ao encontro da explicação que você deu. Talvez essa diferença ela seja capitalizada pelo dono do posto, pelo próprio comerciante ali que está fazendo a intermediação da compra e venda, e não necessariamente vai chegar na ponta. E né? Isso região... não é uma garantia de que essa zeragem no imposto de importação que vai ter reflexo na ponta. Não, exatamente. Lá. Se você está numa região onde tem uma oferta muito maior do que é produzido aqui dentro, que em tese é mais barato, né? Para que você vai recorrer ao importado? Exato. Exatamente. Outro ponto importante é que determinados locais também o etanol não compensa, né? Tanto pela questão tributária quanto pela questão logística. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, o etanol é sempre um combustível que, se você comparar com a gasolina, né, fazer aquela relação que o consumidor deve fazer de 70% do preço, nunca chega nessa relação, porque aqui no Rio de Janeiro o ICMS em cima do etanol é muito alto. E existem os fatores logísticos também. Se você vai para outros estados brasileiros, o Acre, o Rondônia, né, acontece que a distância desses estados também dificulta e acaba encarecendo o preço do produto. No Acre, nós chegamos a anunciar a venda de gasolina a R$11 o litro, quase R$12 agora, nesse aumento mais recente, e tem tudo a ver com a logística mesmo, que o Pedro disse para a gente. Agora, vocês ouviram o Pedro dizer que a gasolina, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é tributada em 15%, e aqui no Brasil, 45%. Ô Pedro, então o caminho seria uma reforma tributária ampla, em que você pensa em todos os segmentos da nossa sociedade, também os combustíveis, para você tirar do combustível e tentar puxar de um outro lado, criar uma fórmula ali capaz de oferecer um combustível mais barato, mas de fato mesmo, começando pela origem do problema, que é a alta tributação. É esse o caminho, né, Pedro? Olha, Joel, eu costumo falar o seguinte, né, que a gasolina no Brasil, ela é cara, né, para o nosso bolso aqui, em razão dos tributos. Mas ela não está cara em razão dos tributos. Eu explico. Por quê? A gasolina aqui é muito tributada, os combustíveis em geral. Em um país que depende tanto dos combustíveis, na minha visão, deveria repensar esse tipo de tributação. Um produto tão essencial quanto o diesel, por exemplo, ou o GLP. Assim como acontece na energia elétrica. A gente tem tributações altíssimas na energia elétrica, praticamente como se fossem produtos supérfluos, não fossem produtos de necessidade básica. Só que para isso a gente precisa ter, como eu coloquei, essa discussão ampla. Não adianta a gente culpar os estados ou culpar a União, porque os estados também dependem, montaram seus orçamentos em cima dessa receita. Então essa discussão precisa ser mais ampla. Se eu tirar da gasolina, qual outro produto eu vou cobrar? Como é que eu faço para reduzir custo?
né? Como é que eu faço para modificar o orçamento? E aí isso precisa ser feito. Agora, a gasolina no Brasil ela está cara nesse momento, principalmente em razão do preço do petróleo, como você falou no início, né? E um pouco mais atrás do câmbio. Agora o câmbio tem dado um alívio, né? Mas se você pegar, nós ainda estamos com defasagem de preço, muito mais baixa do que tinha, mas ainda existe. Ou seja, nós ainda estamos vendendo combustíveis no Brasil mais baratos do que no mercado internacional. Então é questão de fazer um rearranjo mesmo tributário, como você bem explicou, e bem amplo, né? Analisando todas as tributações dos produtos como um todo no Brasil. Agora, como que você consegue explicar para quem está nos ouvindo agora, ô Pedro, que nós produzimos o petróleo a 10 dólares, né, o barril? Isso a gente ouve no dia a dia. A Petrobras produz o petróleo a 10 dólares e a gente importa a 112 dólares, 120, 130 dólares, né? Como é que funciona isso? Hoje mesmo, eu abri link lá com Minas Gerais, havia no momento lá na TV, viu, Pedro? Havia uma manifestação por parte dos petroleiros. E eles estavam argumentando, né? Eles contrários, é claro, aos aumentos. Dizendo, puxa vida, a Petrobras produz aqui o barril do petróleo a 10, extrai o petróleo e chega a 10 dólares. E, de repente, o Brasil fica atrelado a esse preço internacional de 112, 130, como teve há 15 dias atrás, esteve há 15, 20 dias atrás, quase 140. Como é que a gente explica isso, Pedro? Olha, Joel, são alguns fatores, tá? O primeiro fator é o seguinte, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo se a gente comparar com barris equivalentes. O que significa isso? Nós produzimos mais barris de petróleo do que consumimos. Acontece que nós não botamos no nosso carro, né, nem botamos no nosso fogão petróleo cru, né? A gente precisa refinar esse petróleo, significa passar o petróleo por uma refinaria. Quando a gente fala de combustíveis, nós somos importadores de combustíveis. Isso significa dizer que nós temos que ir ao mercado internacional, né, comprar gasolina, comprar diesel e comprar GLP, sob pena de não faltar combustível, a gente ter desabastecimento aqui no Brasil. Por essa lógica, já te respondo a primeira pergunta. Por que a gente tem que seguir o preço internacional? Porque se a gente não seguir o preço internacional, qual importador ou qual agente privado, que hoje isso é feito por agentes privados, vai ao mercado internacional comprar um produto por um preço e vender aqui dentro mais barato? Né? Ninguém vai fazer isso. No passado, a Petrobras fez isso. E ficou fazendo isso durante alguns anos, e isso levou a empresa quase à falência, tornando a Petrobras a corporação planetária com a maior dívida do mundo, né? Chegou a ter 100 bilhões de dólares em dívida, porque ficou importando um produto mais caro e vendendo aqui dentro mais barato. A questão da produção do barril a 10 e a compra por 112, ou do preço de mercado internacional, é importante dizer o seguinte, o mercado internacional de petróleo é uma commodity, é um preço dado pelo mercado. A Petrobras ela não é uma empresa estatal, ela é uma sociedade de economia mista. Ela tem acionistas privados, né, e tem outros concorrentes. Né? Ela vendeu, por exemplo, uma refinaria na Bahia para um agente privado. Então, ela não pode simplesmente falar, olha, eu vou começar a vender gasolina mais barata porque eu produzo petróleo a R$10. Ela tem que seguir, inclusive pelas regras de compliance da empresa, né, regras de governança e transparência, né, principalmente depois do caso da Lava Jato, essas regras foram criadas com toda acertadamente, né, a Petrobras não pode mais fazer esse tipo de política e no final do dia, o consumidor, às vezes, a gente pode achar que essa política é boa no curto prazo. Acontece que essa conta, né, como chegou para a Petrobras, sempre vai chegar para alguém. Né? Então, o melhor dos mundos, o que é? É a gente ter um mercado livre, com preços transparentes, né, com concorrência, né, discutindo políticas públicas, sim, que consigam amenizar para o bolso do brasileiro o preço. Por exemplo, Vale Gás, né, um subsídio para o caminhoneiro, para aquele que precisa, né, para alguém, para uma camada mais vulnerável da sociedade. Agora, o que a gente não pode achar é que tabelamento, congelamento ou interferência nos preços seja bom para o consumidor. Isso pode ser bom no curto prazo, mas é aquela conta que sempre vem e no final do dia essas duplicatas são sempre descontadas no bolso do consumidor brasileiro, que acaba pagando mais caro do que se tivesse essa liberdade de preços que eu estou falando.
Bom, falar mais um pouquinho de mercado internacional, Pedro. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A gente recebeu aqui a notícia de que os Estados Unidos vão tentar repassar uma parte do gás do GNL para a Europa para tentar amenizar a falta que vários países estão sentindo por causa das sanções aplicadas à Rússia. E ainda não está claro se os Estados Unidos vão fazer isso com excedente de produção ou com a parte da produção que é usada para exportação, inclusive que é vendida aqui para o Brasil. De que maneira que a gente pode ser afetado se for confirmado que vai ser, na verdade, um redirecionamento do que é produzido lá nos Estados Unidos para a Europa, que uma parte do que é vendido aqui para o Brasil vai deixar de ser vendida? De que maneira que a gente pode ser afetada por isso também, Pedro? Tá, olha, eu acho que é importante primeiro explicar, né, o que é o GNL, né? O GNL ele é o gás natural liquefeito. É aquele gás que o GNV, por exemplo, do nosso carro, ou quem tem gás encanado em casa, né, para ligar o seu fogão, que não é o botijão, que isso é outro produto, né? Esse gás natural passa por um processo de resfriamento, e esse resfriamento permite uma redução de tamanho no gás, o que torna possível a comercialização desse gás em outras partes do mundo via navios, né? Então, os Estados Unidos, em razão do aumento da produção de shale gas, que é um tipo de produção desse gás, se tornou um grande exportador, assim como o Catar, a própria Rússia, né? Então, eu acho que quando os Estados Unidos dizem que vão ajudar a União Europeia a se livrar, quer dizer, a ter menos dependência do gás natural russo, ele está contando, provavelmente, com o aumento da produção de shale que existe por lá, né, que foi muito prejudicado na pandemia, né, em razão dos preços negativos, e a gente vê como é que o mercado de petróleo é volátil e cíclico, né? No meio da pandemia, as pessoas estavam dando barris de petróleo e pagando para as pessoas ficarem com ele, né? E agora a gente está vendo o barril a quase $130 de cotação de agora, né? Então, os Estados Unidos está vendo e tentando ajudar a Europa a ter menos dependência do gás russo. E se isso vai resolver, com certeza no médio prazo, sim, né? Vai resolver totalmente? A Europa vai conseguir ficar totalmente independente do gás russo? Eu acredito que não, porque os volumes de gás que a Rússia exporta para a Europa são muito altos e são feitos via gasoduto, o que torna o gás mais barato, né? Porque a liquefação, você tem que fazer esse processo de liquefazer e depois regasificar. Esse processo é muito caro e torna o gás mais caro. Agora, a gente está inserido, o Brasil, na bacia do Atlântico, ou seja, a bacia que também é atendida por gás americano. Se a gente começar a ter uma demanda maior por GNL, sem ter uma oferta de GNL tão maior, com certeza o que a gente vai ver são preços de gás, né, de GNL mais altos, e o Brasil, como é importador também desse gás, vai acabar sofrendo essa alta de preços. Ou seja, vai respingar na gente, pode acabar respingando na gente. É verdade. Ô Pedro, você é bom de serviço pra caramba, hein, meu? Parabéns aí pela sua competência. Entrevista muito legal, direta, clara. Espero contar sempre com você aqui no Bora Brasil, viu, meu amigo? Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Foi um prazer falar com a Rádio Bandeirantes, com os ouvintes. Espero ter ajudado. Tá certo. Com certeza. Obrigada, viu, Pedro? Pedro Rodrigues. Exato, Pode falar. desanunciar?